Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Eu pedi para vocês fazerem um trabalhinho de pesquisa sobre alguns conceitos e eu quero nesse vídeo detalhar esses conceitos com vocês, ok? Então vamos lá. O primeiro conceito foi sobre fronteiras e territórios. Bem, vocês podem ver que muitos se relacionam. Fronteira se relaciona com o território, que também se relaciona com o Estado, que também tem uma relação com nação. Então, vamos tentar discutir eles aqui. Bem, primeiro território. Território é a área delimitada onde um grupo de pessoas exerce o seu poder. Dá um sentido de posse, de propriedade, né? Isso é território. Mas fronteira, a relação é que esse exercício de poder ele acontece no espaço geográfico delimitado, determinado por uma marca, por uma fronteira, por uma divisa. Esse é o conceito de, portanto, a gente pode ter como conceito de fronteira. Então, recapitulando, território da ideia de pertencer a mim, né, de posse, de propriedade. E fronteira, eu exerço a minha posse, a minha propriedade em uma certa área. Essa delimitação desse exercício de meu poder dessa área é a fronteira, ok? Então vamos lá, agora sobre outros dois conceitos, Estado e nação. Bom, vamos lá. Estado é uma estrutura política e eu posso entender Estado como país. É uma estrutura política organizada, né, que tem leis, que tem regras, que tem uma burocracia, portanto. E que a burocracia, procedimentos para que funcione o Estado, para que aconteçam as decisões do Estado. E ele é criado para atender as pessoas, o interesse das pessoas. E nação, portanto, qualquer interesse, por exemplo, segurança, economia, sociedade, né? E nação, eu disse para vocês que dentro de um país, dentro de um estado, pode haver várias nações. Por exemplo, no Brasil, nós temos a nação indígena, Tapajós, Carajás, Tupis, várias outras. Dentro de um estado existem várias nações. Na Turquia, os curdos. Na França, entre a França e a Espanha, temos também uma outra etnia, que inclusive eles procuram a sua dependência, são os bascos. Nação, então, dá uma ideia de pertencimento a um determinado grupo social, que tem traços iguais, idênticos, por isso pertencimento, uma identidade. Pode ser língua, costume, a forma de cultuar seus deuses, né? Então, dentro de um Estado, desse organismo político criado para que possa atender os interesses humanos, dentro dessa fronteira, desse território, que eu chamo agora de Estado, pode haver grupos diferentes, etnias diferentes, grupos sociais ou etnias, né? Tanto faz. E isso pode acontecer, conflitos ou não, dependendo de como se dá o choque, né? Como se são harmônicos ou não. Então, dependendo, isso pode criar desavenças e sérias, inclusive guerras, atentados, terrorismo. No Brasil nós não temos isso, né? Tão gritante assim, tão alarmante assim. Conflitos com indígenas sempre acontecem, mas em alguns países, como nos bascos, né, o povo basco com os espanhóis, a Espanha, alguns conflitos sérios, que inclusive com atentados terroristas. Bem, agora o próximo conceito é população e povo. População tem sempre a ideia de número, né, de habitantes. Tem sempre o conceito de uma expressão numérica, população. E a gente até trabalhou com vocês o conceito de população absoluta e população relativa, né? Mas não era o objeto aqui da conceitualização. E sim, população, uma expressão numérica, o número de habitantes de um determinado lugar, de um determinado país, região, né? Mas e povo? Povo se aproxima com o conceito de nação. Povo é o elemento humano, são os habitantes, o conjunto de pessoas, de indivíduos que dá uma noção de pertencimento ao grupo.
Então, ele se aproxima ao conceito de nação. Eu até falei agora há pouco, o povo basco, né? Ou a nação basca, tá joia? E fluxos migratórios. O que é fluxo migratório? É a entrada e saída de pessoas de uma determinada região. Se você sai da região, se eu saio de Goiás para Minas Gerais, essa saída de Goiás para Minas, eu sou considerado, ao chegar em Minas, sou considerado um imigrante. Saindo de Goiás, eu sou considerado um emigrante. Então, imigrante, quando eu vou para uma outra região, pode ser até país. Eu saí do Brasil para os Estados Unidos, imigrante. Eu, ao chegar aos Estados Unidos, imigrante. Agora, quando eu retorno, né, eu sou chamado de emigrante. Então, a saída, imigrante. A chegada do país, sai do país, a chegada é outro imigrante. Agora, o retorno, imigrante. Imigrante, com E. Cuidado para não confundir, né? E por que acontece? Não é objetivo do conceito, né? Era só para falar, para vocês entenderem que entrada e saída de pessoas de uma determinada região, país, estado. Mas eu quero abordar também, explorar um pouco mais o conceito. Por que acontece isso? Por que acontece fluxos migratórios? Então, ó, o migratório, saída ou entrada, possui as duas considerações, imigrante ou imigrante. Já definimos isso. Agora, por que acontece a saída? Pode ser por vários fatores. Em grande parte é por perseguições políticas ou religiosas, né? Ou também por guerras, por fome, por melhor condição de vida social. Por exemplo, São Paulo é um estado que recebeu bastante nordestinos por conta da seca. Então, fugindo da miséria, da fome. A Segunda Guerra Mundial, o Brasil recebeu muitos imigrantes fugindo da guerra, dos horrores da guerra, vieram para o Brasil. Por questões de melhores condições de vida social, crescer socialmente, né? Sair do Brasil para os Estados Unidos, tentando a vida lá. Então, por questões econômicas. E religiosas, por exemplo, os nazistas quando expulsaram judeus, né, do seu território, do seu estado, do seu país. Então, o fluxo migratório ele tem várias causas. Em grande parte, elas podem ser por perseguições políticas, religiosas, mas também fome, econômicas, né? Essas que nós já discutimos com vocês. Tá joia? No próximo momento eu faço a correção das nossas questões que eu pedi para vocês, ok? Até logo.